Existe uma forma de religiosidade tóxica para a espiritualidade. E uma vez que a saúde da vida começa no tipo de relação que temos com Deus, faz-se necessário avaliarmos que tipo de religião nós estamos exercendo. Que eu possa pronunciar bem essa palavra. Então é Hebreus 12. Vamos fazer a leitura hoje do verso 4 ao verso 17. Epístola aos Hebreus 12, do 4 ao 17. A palavra de Deus diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havendo de estáis em muito maior submissão ao Pai espiritual. Então viveremos, pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se desvie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar e pedir iluminação ao nosso Senhor para que fale aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor, a Deus, através da Tua palavra. Pedimos a Ti que o Teu Santo Espírito fale conosco, que o Senhor, tudo que for dito aqui, seja pela boca do Senhor, Pai. Por favor, ó Deus, ministre a nós, também a Teu servo que está aqui na frente. Assim, lhe pedimos em nome de Cristo. Amém. Se você veio nos domingos passados, vai lembrar do que estamos tratando. Que o tema que estamos tratando é religiosidade tóxica. E no primeiro domingo, conduzido pelo pastor Orlando, nós ouvimos sobre como desintoxicamos os nossos pensamentos. No domingo passado, o presbítero Lucas trouxe a mensagem de como nos desintoxicamos das palavras ruins, como paramos de falar palavras que são ofensas ao Senhor. Mas algo interessante é se pensar que se algo está errado, se a sua mente
está intoxicado, e também as suas palavras, também o seu coração vai estar. E Hebreus vai nos ajudar a pensar um pouco sobre isso. O autor da carta aos Hebreus, bem possivelmente, escreve para judeus e gregos que estavam nas diásporas. Eram locais espalhados por toda a Ásia, por causa da perseguição que estava acontecendo por causa do judaísmo, por causa dos judeus que estavam perseguindo os cristãos. Essa perseguição era muito forte na própria Jerusalém. E logo após, também, o Império Romano veio a persegui-los. Então, eles estavam sendo refugiados. Eles saíram de Jerusalém e se espalharam por toda a Ásia. E nesses lugares, eles buscavam um lugar para congregar, para cultuar o Senhor. Juntando algumas pessoas, esse era o lugar. Um ajuntamento de pessoas de longe, pessoas refugiadas. Essas são as diásporas. Esses são os lugares que os cristãos se refugiaram. Mas podemos ver que a situação não era boa. O contexto não é bom. Após a assunção de Jesus, a situação entre os cristãos e os judeus só piorou. Chegando ao ponto das autoridades judaicas, os fariseus, no caso, como por exemplo o apóstolo Paulo, perseguirem fortemente os cristãos da época. Como o próprio apóstolo Paulo nos mostra, ele era um desses homens que perseguia a igreja. Perseguia, prendia, e também ele foi responsável de muitas mortes de cristãos. Não se podia viver em paz. Se você era um cristão e algum adepto ao judaísmo soubesse, com certeza você ia ser preso e provavelmente ia ser apedrejado. E se isso já não bastasse, perto do ano 64 depois de Cristo, Roma foi incendiada. Não se sabe ao certo quem incendiou Roma. Mas Nero, o imperador da época, culpou os cristãos. Ou seja, não só os judeus estavam perseguindo os cristãos, mas agora também os romanos. E eles não eram como o judaísmo. Os romanos torturavam, executavam publicamente, jogavam os cristãos aos leões apenas para divertir as pessoas. E é interessante também que muitos deles foram crucificados também. Realmente não era um momento bom para seguir a Cristo. Não era um momento bom. Já bastava a perseguição pelo judaísmo. Agora também os romanos. O motivo de terem saído de Jerusalém era exatamente a perseguição dos judeus, específica deles. Eles estavam longe de Jerusalém, mas lá, aonde estavam, também eram perseguidos. O motivo de terem saído de Jerusalém era a perseguição judaica, mas agora também a perseguição romana. Então, para onde fossem, para qualquer lugar que eles fossem, não adiantaria. Eles saíram da sua terra natal por causa da perseguição e não adiantou nada. Não adiantou nada. E tal perseguição afligia demais. Afligia demais, porque se eles saíssem na rua, eles poderiam ser mortos. Poderiam ser mortos, porque estavam sendo acusados de um crime muito grave, incendiar Roma. E isso causou, meus irmãos, aos cristãos daquela época, um medo de ir à igreja, por exemplo. Tanto que a Epístola aos Hebreus, um pouco antes, diz assim: não deixemos de congregar-vos,
como é costume de alguns. Eles não tinham mais esperança para ir a outro lugar. Não havia outro lugar. O Império Romano dominava toda a região que eles conheciam. Eles não tinham mais paz. Não tinham. Sem paz, sem esperança, com medo de serem mortos a qualquer momento. Mas e se voltassem para o judaísmo? E se voltassem para o judaísmo? O que bem provavelmente foi o pensamento deles. Não iria ter mais perseguição. Pensem, não iria ter mais perseguição por parte dos judeus, por parte do judaísmo. Por quê? Porque eles iam fazer parte da seita judaica. E também não ia ter perseguição por parte dos romanos, porque o judaísmo era uma religião liberada pelo império. Quem cultuava, quem era adepto do judaísmo, podia cultuar livremente, pois o Império Romano deu a permissão que essa seita existisse. Todos os seus problemas iriam acabar. Todas essas perseguições iriam cessar, a vida ficaria muito mais fácil. Eles teriam a paz de andar livremente na rua. Eles voltariam para sua terra natal, teriam as suas vidas normais de volta. No entanto, o autor de Hebreus, no final do capítulo 11, começa a mencionar muitas e muitas circunstâncias que os seus antepassados dos judeus passaram, situações muito severas, relatos que estão no Antigo Testamento. Ele fala que alguns foram torturados, passaram por escárnios e açoites, até algumas algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados no meio, mortos pelo fio da espada. E os que sobreviviam andavam necessitados, afligidos, maltratados. Exatamente o que eles estavam passando nesse momento. Eles estavam sendo assediados fortemente pelo pecado de abandonar a Cristo. E as coisas não mudam muito para os dias de hoje. Vejam, irmãos, existe uma forte perseguição na Coreia do Norte. Ela é liderada pelo Kim Jong, onde a única religião que se pode ter é adorar ao próprio líder supremo, no caso, Kim Jong. E se você não for adepto a essa religião, você sofre consequências muito severas. Eles prendem, torturam, obrigam a trabalhos forçados, e a única forma que os cristãos de lá acharam para cultuar ao Senhor é de forma clandestina. Eles encontraram lugares subterrâneos e lugares escondidos. Vemos que para abandonar a Cristo não precisa de muito. Aí que é levantada uma questão. Não é a época, mas sim o que está dentro das pessoas, o que está dentro delas. Vejam, no primeiro século, a perseguição tanto dos judeus quanto dos romanos provocava a esses cristãos a intenção de abandonar a Cristo. Mas agora a gente vê que os cristãos que estão sendo perseguidos na Coreia do Norte estão ferrenhos, estão perseverando, achando lugares escondidos para cultuar e louvar ao nosso Deus. Percebemos que se o coração está intoxicado pelo pecado, tudo que você faça também vai estar. Se sabemos disso, por que não fazemos nada a respeito do nosso coração intoxicado? Se sabemos disso, por que não fazemos nada a respeito do nosso coração intoxicado? Podemos ver que
podemos reparar à nossa volta. Muitos começam a frequentar a igreja, se batizam, fazem profissão de fé, até gostam de conversar sobre coisas teológicas. No entanto, passa-se 3 meses, 1 ano, e essa pessoa já começa a abandonar. Começa a reclamar das pessoas que estão indo à igreja, do lugar em que está. Fala que se sente deslocado, não se sente acolhido. Pode até não sair de uma vez. Fica naquele vai e vem. A vida de oração começa a diminuir. Não conversa muito com os irmãos. Aparece de vez em quando nos cultos. Esses são indícios, meus queridos, que você está começando a abandonar a Cristo. Esses são indícios de que o seu coração está contaminado pelo pecado. Vejam, uma pessoa que não ora mais porque a vida está muito corrida, está preocupada por uma promoção que pode ter no trabalho. Afinal, eu tenho que ter um salário bom, tenho que ter o meu conforto. Não fala mais com os irmãos porque tem umas conversas muito chatas, falam de Bíblia, de pecado, não dá. E a igreja também não está sendo tão legal. Afinal, eu tenho que descansar. Amanhã é segunda-feira. Queridos, não se precisa de muito para cair em tentação de abandonar a Cristo. Não precisa de muito. Uma simples rotina comum pode ser suficiente para você dar voz mais ao seu coração do que ao próprio Cristo. Por isso, meus queridos, em primeiro lugar, para ter um coração desintoxicado do pecado, precisamos resistir ao pecado. Para ter um coração desintoxicado do pecado, precisamos resistir ao pecado. Após ter mencionado Cristo, o autor de Hebreus, como ele suportou a dor e a angústia de sua morte, ele diz no verso 4, pode olhar aí em suas Bíblias, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O interessante é que nos versos anteriores, ele fala que devemos perseverar, olhar firmemente para o autor e a consumador da fé, Jesus Cristo, o qual não desistiu e suportou a cruz, suportou a morte. Jesus não precisava passar pelo que ele passou. No entanto, ele suportou por obediência. Ele suportou por obediência ao Pai e obedeceu até ao derramamento de sangue, até a sua morte. Aqui o escritor repreende os leitores, pois estavam cansados das perseguições, estavam desanimados com tudo o que estava acontecendo. Eles estavam permitindo que o pecado tomasse conta de seus corações. Mas ainda não tinham resistido o suficiente. Estão deixando o pecado a tomar conta deles mesmos. Não estavam sendo perseverantes. Ele os exorta: se realmente são seguidores de Cristo, você realmente deve se apoiar nele. Devemos perseverar, devemos resistir ao pecado, custe o que custar. Em outras palavras, o próprio Filho de Deus suportou tudo sem precisar. Quem dirá nós, que somos miseráveis e pecadores? Um exemplo de Jesus exortando os discípulos a perseverarem contra a tentação, contra o pecado, está em Lucas, capítulo 22, verso 39 a 46. Não vou fazer a leitura, mas é basicamente quando Jesus sobe
ao Monte das Oliveiras para orar, como é de costume. E alguns discípulos ficam no pé do monte. Jesus os exorta: orem para que não caiam em tentação. Ele diz essas palavras pelo fato de já estar noite, já está à noite, a hora já está bem avançada. Supostamente eles tinham andado o dia inteiro, tinham trabalhado o dia inteiro, sabendo disso. Ele diz essas palavras. E assim Jesus sobe ao monte. Ora, fala com o Senhor, com Deus Pai. E quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Não fizeram o que ele ordenara. E novamente ele os exorta a levantarem e orarem para que não caiam em tentação. Mas em relação à carta aos Hebreus, parece uma realidade bem distante da nossa. Pessoas sendo perseguidas, não indo para os cultos por medo. No entanto, podemos acabar cedendo ao pecado por muito menos, como foi o caso dos discípulos. Eu te faço uma pergunta: você pensou se realmente está resistindo ao pecado? Pense na sua rotina. Quando você chega em casa, você faz uma janta, assiste uma TV, toma um banho e vai deitar. Aí pensa: vou falar com Deus. Passa 3 minutos e você cai no sono. E após, acorda no outro dia e se lembra: nossa, estava falando com Deus e eu dormi. Parece uma coisa boba. Nem parece pecado. Mas você teve longas partes do dia para se dedicar à oração, se dedicar à palavra de Deus, deixando para fazer isso só no final, dedicando apenas 3 minutos. Não precisamos ser perseguidos. Não precisamos estar à beira da morte para que o nosso coração seja intoxicado pelo pecado. Basta apenas dar ouvidos às tentações que nos aparecem. Por isso, meus irmãos, precisamos resistir ao pecado. Arrume, se programe melhor no caso da oração. Pense: não, vou me dedicar a 1 hora a só falar com o Senhor. Tenho essa coisa para resolver, mas consigo postergar. O importante é falar com Deus. Assim deixamos que o nosso coração seja intoxicado pelo pecado. Por isso, para ter um coração desintoxicado do pecado, precisamos resistir ao pecado, resistir à tentação. Mas para ter um coração puro, reto, segundo a vontade do Senhor, precisamos também aprender com a disciplina. Por isso, em segundo lugar, para ter um coração desintoxicado do pecado, precisamos aprender com a disciplina do Senhor. Para ter um coração desintoxicado do pecado, precisamos aprender com a disciplina do Senhor. A partir do verso 5 e 6, o autor começa a dar sentido a tanta aflição que eles estavam passando, tanta perseguição, tanta dificuldade que os leitores estavam passando. Verso 5 e 6, ele cita Provérbios, capítulo 3, no verso 11 a 12, que diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, o filho, a quem quer bem. Queridos, algo interessante a se apontar aqui: Deus está utilizando de situações ruins, situações que para nós são muito severas, para nos disciplinar, para disciplinar
o seu povo. Isso não torna Deus ruim, muito pelo contrário, isso é uma imensa expressão do seu amor. Deus não nos pune por nossos erros, Ele nos corrige como filhos. Deus nos considera como filhos. Essa concepção só é possível por causa de Jesus Cristo. Só é por causa de Jesus Cristo. Com a morte de Jesus, nossos pecados são levados com Ele. No entanto, algo incrível acontece também. Todo o povo de Deus foi adotado naquele momento. Quando o único Filho de Deus, Jesus, se oferece na cruz, passamos a ser filhos adotivos do próprio Senhor. Pelos méritos de Cristo, o qual levou todos os nossos pecados, é que podemos ser chamados de filhos. Com isso, vem uma gama de coisas que compõem o relacionamento de um pai e de um filho. E uma delas é a própria disciplina, sendo ela extremamente crucial para a nossa vida. Precisamos dela, pois a nossa vontade, o nosso coração, ainda tem vestígios de pecado, ainda é contaminado, o nosso coração ainda está intoxicado. Precisamos ser disciplinados para que com ela nos tornemos mais parecidos com o próprio Cristo, com o próprio Filho de Deus. A expressão de amor de Deus vem através de sua disciplina. Vejam, Deus corrige o seu povo para que ande nos seus estatutos, nos seus mandamentos. Ele os exorta para que adorem somente a Ele. No entanto, aquele que Ele não corrige, aquele a quem Ele deixa livre, esse é deixado à deriva. Aqueles a quem o Senhor não disciplina, podem não fazer parte do povo de Deus. Isso me faz lembrar de uma coisa que aconteceu na infância. Minha avó sempre me conta sobre isso. Quando eu era pequeno, tinha uns 3 ou 4 anos, a primeira vez que eu fui mexer no armário lá de casa, ela olhou, o armário tinha coisas que podiam me machucar, né, vidros e tal. Ela olhou, tirou uma foto, e daí ela veio e bateu na minha mão. Acredito que deve ter doído na hora. No entanto, ela fala que nunca mais tornei a mexer lá. Nunca mais. Eu imagino que foi com dor no coração que ela fez isso. Mas sei que foi porque ela me amava. O pai ou mãe que ama o seu filho o corrige, para que não ande em caminhos maus, para que não se machuque, para que ande nos caminhos do Senhor. E é isso que Deus faz conosco. Aqueles a quem Ele ama, a quem Ele adotou como filho, Ele vai agir com disciplina. Ele vai nos corrigir quando necessário. Se olharmos o sofrimento, uma perspectiva de sofrimento, verá que Deus está trabalhando na sua vida, nesse sofrimento que você está passando. Deus está trabalhando. No caso dos cristãos que estavam nas diásporas, Deus queria provar a fé deles. O Senhor estava permitindo que passassem por todas aquelas aflições, por todas aquelas perseguições, para que depositassem toda a sua fé na obra redentora de Cristo Jesus. Para que se lembrassem do quanto Cristo suportou por amor a eles. Comentei na escola dominical de manhã a seguinte frase: no reino dos céus as coisas são totalmente diferentes. Os abençoados não são aqueles que vivem tranquilamente. Não são. Muito pelo contrário. São aqueles que sofrem pelo nome do Senhor.
Vejam que em Filipenses, no capítulo 1, verso 28 e 29, diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O apóstolo Paulo diz que é bom crer em Cristo, é muito bom, mas sofrer por ele é uma graça ainda maior. As aflições que passamos aqui são contadas como galardão no céu. Se suportarmos no poder do Espírito, como na primeira aplicação, se nos afastarmos do pecado. Lembre-se que isso tudo, isso que está sendo tratado aqui, é para que a gente aprenda com a correção do Senhor. Que os momentos difíceis que passamos na vida, é o Senhor trabalhando conosco. É o Senhor nos direcionando. Se algo muito agradável está acontecendo em sua vida, confie nele. Confie nele. Você que está passando por um momento ruim em sua vida, está com aquele sentimento de desesperança, sem esperança, no caso, só quer ficar em casa, não quer falar com ninguém, sai para trabalhar a muito custo. Tudo isso, meu irmão, não é punição, mas sim é correção de Deus. A disciplina parece muito ruim no momento, como a própria palavra diz. No entanto, ela produz bons frutos. Ela produz bons frutos. A nossa comunhão com Deus é mais íntima. A nossa fé é mais solidificada quando passamos por essas aflições com esperança nele, depositando a nossa fé nele. Então, a passarmos por esses momentos, lembrem-se de que Deus pode estar usando essa situação para o corrigir, porque Ele te considera como filho. Apenas alguém que ama realmente, disciplina o seu filho. Portanto, para ter um coração desintoxicado do pecado, precisamos aprender com a disciplina do Senhor. Tanto a resistência, a perseverança de lutar contra o pecado, como a disciplina aplicada pelo Senhor, tem como objetivo nos transformar segundo a imagem de seu Filho, segundo a imagem de Cristo. Por isso, em último lugar, para ter um coração desintoxicado pelo pecado, precisamos ser transformados segundo a imagem de Cristo. Para ter um coração desintoxicado do pecado, precisamos ser transformados segundo a imagem de Cristo. O autor inicia o verso 12 com uma citação de Isaías 35, no verso 3, mostrando que após a disciplina do Senhor, após sofrer por causa das tribulações, precisamos nos corrigir. No original, reestabelecei traz um sentido ainda mais significativo. Se trata de uma ordem dada a um grupo para que as pessoas se corrijam, para que se endireitem, se tornem algo reto, algo firme. Ou seja, aquilo que estavam prejudicando, aquilo que estava as fazendo cair, agora tinha que ser corrigido, devia ser endireitado. Mas isso não era apenas para benefício próprio, mas para benefício dos outros. Vemos que ele traz algo muito interessante. O que antes estava sendo direcionado a apenas a sua vida pessoal, de como a própria pessoa deveria encarar as aflições, agora ele muda o foco. Agora é o seu trabalho,
fazer caminhos retos para que os outros não venham a cair. Não venham a cair em pecado. Fazer caminhos retos é agir de tal forma para que os outros não venham a se desviar do caminho do Senhor, por sua causa. Viver uma vida justa, uma vida segundo a vontade do Senhor, segundo os mandamentos que Ele ordena. Isso, vivendo uma vida assim, você constrói caminhos retos para que as outras pessoas não venham a cair em pecado. Como o próprio texto diz, o que é manco. Ou seja, aquele que tem dificuldade em alguma coisa, aquele que é frágil em certo ponto, aquele que é tentado em certo ponto. Ele exorta, faça caminhos retos, para que ele não venha cair, para que ele não venha se desviar. Ande retamente, ande segundo a vontade de Deus, não é apenas para o seu próprio benefício, mas sim o benefício do seu próximo. E o texto nos mostra um propósito para nos restabelecer e andar segundo a vontade de Deus. Ele nos mostra um propósito. O objetivo é para que quem esteja com você seja curado. Aquele que é manco, que cai em algumas tentações, seja curado. E do verso 14 em diante, ele traz uma lista do que fazer e do que não fazer. Começando por seguir a paz com todos e a santificação. Em outras palavras, estar bem com todos, sem discussões e sem desavenças, e também para ajudar uns aos outros a se aperfeiçoarem à imagem de Cristo. Isso é santificação. E por fim, ele traz o que não se deve fazer. Não devemos propagar a situação para que alguém venha a cair, que ninguém venha a ter a amargura, ressentimento ou qualquer outra coisa que o perturbe e que possa levar a contaminar a outros. Não faça, não propague situações que podem causar essas coisas. E no verso 16 e 17 que diz: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente quem herdar a bênção foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tenha buscado. Mostrando para nós que não podemos abrir mão, não podemos negligenciar as bênçãos que Deus nos deu, pois isso vai nos custar muito caro, como custou a Esaú. Queridos, essa parte aqui realmente mexe conosco. Lembro de uma história que um pastor amigo meu me contou. Ele falou o seguinte, que ele é jovem, né, e também é jovem no ministério. E começou a pregar, e ele tinha um hábito complicado de falar a palavra esterco de uma forma mais grosseira. E isso, né, ele não reparou em sua convivência, né, na sua vida. E um pai chegou para ele e falou: peço que não fale mais essa palavra perto do meu filho, pois ele gosta muito de você. Gosta muito de você e se espelha em você para fazer todas as coisas. Ele tenta te imitar. Ele me disse que nesse momento que o pai falou isso para ele, ele ficou tão surpreendido, ficou com um coração tão apertado, pois ele pensava, por ser jovem, por ser novo no ministério, ninguém iria prestar atenção nele, talvez. Mas desde então ele mudou o seu hábito. É difícil, ele falou para mim que não foi fácil. No entanto,
Quando o pai voltou a falar com ele, falou o seguinte: olha, muito obrigado. Meu filho não fala mais isso. Ele percebeu que tudo o que ele fazia, tudo o que ele falava, interferia nas vidas das pessoas. Quando largamos velhos hábitos, quando nós afastamos-nos dos pecados que cometíamos, isso não é apenas para nossa própria bênção, mas sim dos outros. E só conseguimos fazer isso, meus queridos, pelos méritos de Jesus Cristo, através do poder de Cristo. Jesus Cristo, quando ressuscitou, ressuscitamos com Ele também. Temos nova vida agora, temos um novo coração. Quando Ele morreu naquela cruz, nós morremos com Ele também. Todas as nossas vidas antigas, nossos pecados, nossos hábitos antigos, o nosso coração intoxicado, foi levado com Ele naquela cruz. Tudo que é inclinado para o mal foi levado com Ele. E quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Agora nós temos uma nova vida. Tudo mudou para nós agora. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais aprisionados por hábitos que tínhamos antes. Hábitos que nos afastam do Senhor. Somente pela obra de Cristo na cruz é que podemos andar e fazer caminhos retos para os outros. Agora devemos buscar uma vida reta, orando, lendo a palavra diariamente, buscando preencher as nossas mentes com coisas que vêm do Senhor. Com coisas que vêm do Senhor. Agora devemos buscar moldar o nosso dia, o nosso tempo e toda a nossa vida em prol ao nosso Senhor. Para que o mais importante seja falar com Deus através da oração e ouvi-lo através de Sua palavra, através das Escrituras, da Bíblia. Que isso é o que realmente priorizamos agora. Que somos ressuscitados em Cristo. Temos nova vida nele. E não mais dedicando apenas 3 minutos quando vamos dormir. Que o nosso objetivo seja se parecer cada vez mais com Jesus, realmente sermos imitadores de Cristo, de tudo que Ele falava, do que Ele fazia, para que assim as outras pessoas não sejam afligidas, para que assim elas não venham a cair em tentação. Um coração intoxicado pelo pecado contamina a outros. No entanto, um coração purificado pelo sangue de Cristo ajuda a outros a serem curados. Portanto, para ter um coração desintoxicado do pecado, precisamos ser transformados à imagem segundo a Cristo, segundo a imagem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Concluindo, irmãos, a tentação de abandonar a Cristo vem de diversas formas. Não precisamos passar por perseguições para que sejamos tentados a isso. Basta apenas a viver uma vida normal. Então, para que isso não aconteça, precisamos desintoxicar o nosso coração resistindo ao pecado. Resistindo ao pecado. Resistindo a tudo o que faça você cair em tentação. Resista a isso. Desintoxicamos o nosso coração quando aprendemos com a disciplina que o Senhor aplica a nós. Passar por ela é muito difícil. É realmente muito desagradável. No entanto,
é uma dor passageira. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. E por último, para ter um coração desintoxicado do pecado, precisamos ser transformados segundo a imagem de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. Para termos um coração puro e limpo, só podemos ter através do poder de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ouvimos a Sua palavra, Deus, e pedimos a Ti, ajuda-nos, ó meu Senhor, por favor. O Senhor sabe das aflições que passamos, sabe de coisas que se passam em nossa mente, que se passam no nosso cotidiano. Não são coisas fáceis, Pai. O Senhor sabe muito bem, pois o Senhor sabe de todas as coisas. Mas sabemos também que o Senhor trabalha em nós. Devemos resistir ao pecado, devemos aprender com a Tua disciplina, pois tudo isso que está acontecendo não é punição, mas sim correção para Seus filhos. E também, ó Deus, pedimos a Ti que nos transforme segundo a imagem de Seu Filho. Somente assim, ó Pai, podemos agradar ao Senhor, sermos desintoxicados. Que o Senhor possa aplicar isso em nossas vidas, em nosso cotidiano, que a Tua palavra fale aos nossos corações hoje e sempre. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Orlando?